Boa noite, torcedores cariocas. Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do Flamengo, da grande final, Flamengo e Atlético Paranaense pela Libertadores. Vamos comentar um pouco sobre as notícias do Fluminense, as últimas do Vasco e as últimas do Botafogo também. Vamos começar com o Flamengo, que tem um jogo importante amanhã na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, jogo vai ser realizado em Guayaquil, no Equador, às 17 horas. A arbitragem da partida é Patrício Lostal, é o árbitro de Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo escalado com todos os titulares: Santos no gol, Rodinei na direita, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, Felipe Luiz na lateral esquerda. Meio campo com Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. O ataque com Arrascaeta, Pedro e Gabigol. É o Flamengo do técnico Dorival Júnior escalado para a grande final contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense escalado com Bento no gol, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique na zaga e Abner na lateral esquerda. Meio campo com Fernandinho, Eric e Alex Santana. No ataque, Coelho, Pablo e Vitinho. É o Atlético do técnico Felipão. O estádio do jogo é o Monumental Isidro Romero Carbo, estádio do Barcelona de Guayaquil. O jogo vai ser em Guayaquil, no Equador. O prêmio pela Libertadores, pessoal, é de 16 milhões de dólares, 86 milhões de reais para o vencedor da partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. O vencedor também disputará a final da Recopa contra o Independente Del Valle, que ganhou a Sul-Americana, e o jogo vai ser em 2023. E também disputará o Mundial de Clubes no final do ano. Torcedores do Flamengo tiveram problemas para embarcar para o Equador. Uma equipe contratada que patrocina o Flamengo, houve alguns cancelamentos de voo e houve muitos problemas com torcedores que vão entrar, inclusive, na justiça contra a empresa. Houve também uma notícia que Fagner, que está em litígio com o Corinthians, né, não deve permanecer no Corinthians para 2023, interessa ao Flamengo. O Flamengo que vai perder o Rodinei para o Atlético Mineiro, e o Fagner entra na mira aí do Flamengo para reforçar o time para 2023. Pessoal, o Flamengo vai com o time completo, é o favorito para o jogo. Pelo menos é um time que tem mais estrelas do que o Atlético Paranaense. Mas é um jogo que não tem favoritos, porque o Atlético Paranaense também tem um timezinho enjoado, bem treinado pelo Filipão, uma equipe formada por jovens, uma equipe que marca muito, que joga nos contra-ataques e também preocupa bastante nos contra-ataques. Então vai ser um jogo muito, muito estudado, vai ser um jogo de xadrez e vai vencer a equipe que errar menos. Tá? Vamos falar um pouco, pessoal, do Vasco. Vasco, depois de perder em casa para o Sampaio Corrêa por 3-2, hoje ele teve mais um resultado que não foi bom para a sua trajetória e tentativa de ida para a Série A. A vitória do Ituano fora de casa, em Londrina, contra o Londrina por 2-0. Com isso, o Ituano foi para 57 pontos, ficou a 2 pontos do Vasco, e uma vitória no último jogo entre Ituano e Vasco, uma vitória do Ituano, vai classificar o Ituano para a Série A e vai deixar o Vasco na Série B. Então, é uma final, vai ser uma final no domingo entre Ituano e Vasco da Gama. O Vasco joga pelo empate, mas uma vitória do Ituano já muda totalmente o cenário, né? Outros jogos que foram realizados hoje: Tombense 2, Grêmio 2, Bahia 1, Guarani 1, Sport 5, Operário 1, Londrina 0, Ituano 2, Ponte Preta 1, Criciúma 1. A classificação: Cruzeiro 75 pontos, Grêmio 62, Bahia 59, Vasco também 59 empatados, Ituano 57, o Sport com 56 pontos é o sexto colocado na competição. Então, o Vasco vai ter que jogar uma final contra o Ituano e vai ter que dar tudo de si se quiser a classificação para a Série A. Vamos falar do Fluminense, pessoal. O Fluminense joga na segunda-feira contra o Ceará
lá no Ceará, jogo com portões fechados. O Ceará foi punido com 5 jogos a 100 quilômetros do seu estádio, mas como não teve tempo hábil para mudar o cenário da partida, o Fluminense joga ainda no Castelão, mas com portões fechados, sem torcida. Tá? Matheus Martins, pessoal, jovem de 19 anos, foi convocado para a seleção sub-20 para amistosos a serem realizados de 17 a 20 de novembro. Então, Matheus Martins convocado para a seleção sub-20, jogador que já está praticamente vendido à Udinese da Itália, né? E mais uma convocação aí do Matheus Martins. É uma pena que o Fluminense vai perder esse jogador. Marcos Pedro, lateral esquerdo de 20 anos, que tem sido destaque nos treinamentos, teve seu vínculo estendido com o Fluminense até dezembro de 2025. O jogador, o lateral, vem sendo muito destacado nos treinamentos e ano que vem, 2023, deve ter oportunidades com o Diniz. O meia colombiano Aulis Oliveiros é oferecido ao Fluminense por menos de 4 milhões de reais. Né? É um jovem jogador de 22 anos e foi oferecido ao Fluminense. Juninho Capixaba entra na pauta de contratações do Flu para 2023. Lateral esquerdo que defende o Fortaleza, que está emprestado pelo Grêmio ao Fortaleza, pode ser alvo do Fluminense, do seu scout. O Fluminense está em busca de um lateral esquerdo, né? E foi cogitado Reinaldo, agora Juninho Capixaba também entra no alvo do scout do Fluminense. Cano está a 2 gols, pessoal. 2 gols para se tornar o maior artilheiro por temporada do Fluminense. Magno Alves é o atual artilheiro com 39 pontos, é o atual recordista, 39 gols. E o Cano com 38 está a 2 gols de se tornar o maior artilheiro por temporada pelo Fluminense. Calegari fez exames médicos, o lateral saiu machucado do último jogo contra o Corinthians, fez exames médicos e foi constatada lesão muscular. O jogador não atuará mais pelo Fluminense esse ano. Logo agora que o Calegari estava se adaptando à posição, vai desfalcar, só volta em 2023. Próximo jogo do Fluminense contra o Ceará no Castelão com portões fechados. Vamos falar agora do Fogão. Augustin Almendra, 22 anos, jogador do Boca Juniors, está sendo monitorado pelo Botafogo. O jogador tem vários clubes interessados e o Botafogo é um deles. Tá? Eduardo, meia titular do Botafogo, teve uma lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda e não jogará mais esse ano pelo Botafogo. Tietê, meio-campo do Botafogo, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo e demonstrou muita alegria com essa nova camisa, né? E pretende em 2023 fazer um campeonato cada vez melhor. Próximo jogo do Fogão, Botafogo-Cuiabá, dia 1º/11, às 19 horas, no Engenhão. Botafogo é o décimo colocado, com 47 pontos, e ainda briga por uma vaga na Libertadores. Pessoal, por hoje é só. Amanhã a gente vai ficar ligado na grande final entre Flamengo e Atlético Paranaense. Se o Flamengo ganhar, vai ser tricampeão da Libertadores. E foi campeão em 81, foi campeão em 2019 e pode repetir o feito agora em 2023. Então, após o jogo, a gente vai fazer o pós-jogo, comentar sobre a partida, dar as notas e lances da partida e comentar um pouco com vocês sobre o jogo. Tá bom? Um abraço a todos, um bom final de semana e muita saúde para todos.